As emissoras associadas de rádio apresentam Retrospectiva 1972. Vitórias e derrotas da humanidade em mais um ano. Fatos que foram manchetes no Brasil e no exterior. Notícias que passaram definitivamente para a história figuram entre os acontecimentos em destaque neste programa. Para os cariocas, o pior temporal foi dia 6, provocando vários desabamentos. No setor esportivo, o Brasil conquistava mais uma vitória. Henrique Becking, o Bequinho, vencia o torneio da Inglaterra, ganhando o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez. Os brasileiros vibraram muito com a conquista e o diretor do Centro Educacional de Xadrez, Amâncio Carvalho, declarava: Bequinho, pela sua idade e pelo seu nível enxadrístico, tem capacidade de chegar ao Mundial. Isso não é para muito breve. Logo no dia 4, ocorria o primeiro assalto a banco na Guanabara. Foi na agência Leme do Banco Boa Vista. 2 meses e meio depois do desabamento do elevado Paulo de Fronten, ainda era grande a expectativa em torno do caso. O setor administrativo da Guanabara vivia momentos de crise. No dia 10, o governador recebeu o laudo técnico revelando erros no projeto e nas obras. No dia seguinte, o secretário de obras pediu demissão. Da Ásia vinha uma notícia curiosa. Foi encontrado um sargento do Imperial Exército Japonês que há 28 anos vivia isolado do mundo, aguardando o final da Segunda Guerra. A primeira catástrofe do ano foi a explosão de um depósito de munições em Bangladesh, causando a morte de 200 pessoas e ferimentos em outras 300. Na Espanha, ocorria o primeiro desastre aéreo com 104 mortos. Uma vez Flamengo. A torcida do Flamengo tinha uma grande alegria com o primeiro gol de Paulo César, que acabara de ser contratado. Vai para a frente o Flamengo com Rogério. Abre nas costas de Alfinete o Aloísio. Rogério prende o jogo, centra Paulo César. Gol! Na parada de sucessos, Roberto Carlos se mantinha em primeiro lugar com Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, música gravada nos Estados Unidos. Debaixo dos caracóis. E o mês de fevereiro começava com o assassinato do marinheiro inglês David Cutley, na Guanabara. Órgãos de segurança explicavam que terroristas praticaram o crime para criar problemas internacionais. A viagem de Nixon a Pequim prendia a atenção do mundo. Significava o fim do isolacionismo chinês que durou 22 anos. O presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Zhou Enlai e o presidente Mao Tse-tung assinavam acordos estabelecendo intercâmbio cultural. Ao final da visita, Nixon admitia que continuavam grandes divergências entre Washington e Pequim, mas destacava que as duas nações haviam começado a derrubar o muro que as separava há uma geração. O maior incêndio do ano aqui no Brasil foi o do edifício Andraus, em São Paulo. 26 andares pegaram fogo quando cerca de 2.000 pessoas ocupavam o prédio. 16 mortos e 345 feridos resultaram da tragédia. Fevereiro teve 11 assaltos a bancos na Guanabara. Os bandidos levaram um total de 916 mil cruzeiros, além das armas dos 11 guardas. O Rio estava transformado e começava a viver sua grande festa, o Carnaval. Uma pequena dança, cantou,
Com este samba enredo, a Escola Império Serrano conquistava o primeiro lugar no desfile do Carnaval Carioca. Em segundo ficava a Portela e em terceiro a Mangueira. O resultado final saiu no dia 18, quando começou a grande festa de Madureira, onde muitos barris de chope foram consumidos, ao mesmo tempo em que se registravam tumultos. Mas em meio às alegrias, o Carnaval Carioca se transformava também em tragédia. Durante os 4 dias, 116 pessoas morreram em acidentes de trânsito, homicídios, alcoolismo e afogamentos. Apesar da vitória do Império Serrano, foi este samba de Salgueiro o maior sucesso. O mês de março se iniciava com a mudança de presidente no Uruguai. Juan Maria Bordaberry substituiu Jorge Pacheco Areco. Na Guanabara, registrava-se o sequestro do garotinho Sérgio Castro, filho de um conhecido corretor de imóveis. O menino só foi libertado após o pagamento de 400 mil cruzeiros. O Brasil começava a enfrentar problemas com um limite de 200 milhas de mar territorial. Um navio russo fugia após ter sido localizado por aviões da FAB. Em Brasília, o governo anunciava máximo rigor na fiscalização. Alejandro Lanusse, presidente da Argentina, veio ao Brasil para uma visita de 4 dias. A cooperação entre os países é inseparável elemento de todo concepto de progresso. O visitante esteve no Rio, em São Paulo e Brasília, onde assinou uma declaração conjunta. Enquanto na Guanabara um incêndio assustava muita gente, destruindo parte do hospital do INPS em Bom Sucesso, nas Antilhas, o fogo acabou com o navio brasileiro Barão de Mauá, matando 8 tripulantes. O governo socialista chileno de Salvador Allende começa a ver agravados seus problemas internacionais com a denúncia formulada pelo colunista norte-americano Jack Anderson. Segundo a informação, a empresa ITT e o próprio governo dos Estados Unidos estariam envolvidos num complô para derrubar Allende. Quando terminava o mês de março, vinham da Petrobras uma notícia alegre e outra muito triste. A boa informação era a descoberta de novas jazidas de petróleo no Espírito Santo. A notícia triste era a explosão na refinaria Duque de Caxias. Num raio de muitos quilômetros, cariocas e fluminenses puderam ouvir estrondos. Na estrada Rio-Petrópolis, motoristas apavorados abandonavam seus carros e moradores em bairros próximos deixavam suas casas correndo para as ruas. No final da tragédia, a Petrobras explicava que tudo começou com um vazamento de gás, provocando excessivo aumento da temperatura de um tanque. Mais de 30 funcionários morreram. Durante o mês de março, Antônio Marcos estreou no cinema e sua música, A Oração de um Jovem Triste, esteve entre os primeiros lugares da parada de sucessos. Cabelos longos. Após as comemorações de mais um aniversário da Revolução, o mês de abril começava com as declarações do presidente Médici anunciando a adoção de medidas de combate à inflação. Estamos firmemente decididos a encurtar as distâncias que nos separam dos países altamente industrializados. E poucos dias depois destas declarações, o governo federal baixava a isenção do imposto sobre produtos industrializados para o setor alimentício. A medida tinha por objetivo conter a alta do custo de vida. Da área da saúde vinha uma boa notícia.
No dia 8 de abril, completava-se um ano sem nenhum caso de varíola no Brasil. Com o pagamento de 3 milhões de cruzeiros pelo passe de Tostão, o Vasco completou a maior transação esportiva da América Latina. O desaparecimento de um samurai da VASP na ponte aérea Rio-São Paulo mobilizava do dia 12 para o dia 13 de abril todo o esquema do salva aéreo. Os destroços do avião foram localizados horas depois de ter caído em chamas do Morro Maria Comprida, no município fluminense de Petrópolis. Estavam mortos todos os 25 passageiros e tripulantes. E a bruxa parecia estar solta no Brasil. 2 dias depois do acidente do samurai, caía na selva amazônica um Catalina da FAB, que conduzia uma comitiva de oficiais do exército. Morreu o major que comandava o avião e os outros 14 ocupantes do aparelho ficaram feridos. As comemorações dos 150 anos de independência se intensificavam com a chegada do navio Funchal ao Rio, trazendo os restos mortais de Dom Pedro I e o presidente de Portugal, Américo Tomás. Entre os destaques internacionais de abril figuram: a República Livre de Bengala, Bangladesh, sofria uma nova catástrofe, com um furacão que matou 200 pessoas, ferindo 500 e deixando 30 mil ao desabrigo. Na Argentina, terroristas assassinaram o industrial Oberdan Salustro e o general Juan Carlos Sánchez, que tinham sido sequestrados. O maior assalto a banco em abril na Guanabara foi na agência Meyer do Banco Allis de Investimento. Em apenas 3 minutos, 8 bandidos roubaram 690 mil cruzeiros. Na parada de sucessos, o destaque de abril foi a versão de Nazareno de Brito, Só Para Mim, cantada por Joelma. Se o mundo em amor transformasse. Para os ouvintes da Super Rádio Tupi, um feliz e próspero ano novo. Desejam as lojas Elau, enviando a todos os seus amigos, clientes e fornecedores os seus mais sinceros agradecimentos pelas atenções dispensadas neste ano que termina, e pedindo a Deus que 1973 traga maior compreensão entre os homens, fazendo-os abominar a guerra, os crimes e as injustiças. Feliz Ano Novo das lojas Elau. Em 1º de maio, Dia do Trabalho, o presidente Médici reafirmava como metas básicas de seu governo uma melhor distribuição da riqueza comum e a participação de todos nos frutos do progresso. De repente surgia um novo ídolo nacional. Eduardo Varela Teixeira, carioca de 23 anos, tornava-se o maior ganhador de loterias do mundo, recebendo 11 milhões de cruzeiros ao acertar o teste 85 da loteria esportiva. Eduardo agradeceu à Super Rádio Tupi do Rio, onde acompanhou todos os resultados, ouvindo inclusive alguns palpites. Aos 77 anos, morreu nos Estados Unidos o diretor e fundador do FBI, Edgar Hoover. Era o mais antigo funcionário público norte-americano. Foi na Itália o mais grave desastre aéreo do mês de maio. 115 passageiros e tripulantes morreram quando um DC-8 da Alitalia chocou-se com uma montanha na região de Palermo. Na área esportiva, o destaque era o retorno de Gerson ao futebol carioca. O Fluminense comprou o passe do craque por 1.800.000 cruzeiros. Ainda nesta época, o tricolor acertava com Ardini e Ari Ercílio. A violência chegava às prévias eleitorais dos Estados Unidos. O candidato George Wallace era baleado durante um comício em Maryland. Arthur Bremer, o criminoso, foi preso em flagrante.
Foi em maio que a quadrilha do bandido Liesse de Paula Pinto completou 50 assaltos a bancos, segundo o cálculo da polícia. Nesse mês, 4 agências cariocas foram assaltadas. Mas o maior assalto do mês não foi contra bancos, e sim nos escritórios da empresa aérea Cruzeiro do Sul do Rio. Funcionários da companhia aguardavam em fila o pagamento, enquanto os ladrões levaram 500 mil cruzeiros que seriam destinados ao pessoal. Em São Paulo, um trem da Sorocabana chocou-se com uma carreta que estava presa nos trilhos no bairro da Lapa. 13 pessoas morreram e outras 125 ficaram feridas. Ainda em São Paulo, um homem sequestrou o Electra da Varig que fazia rota para Curitiba, obrigando o piloto a retornar a Congonhas. No aeroporto entrou em ação um forte esquema policial militar, evitando que o aparelho levantasse voo. O pirata aéreo chegou a receber 1,5 milhão em notas de 50 e 100 cruzeiros, além de 3 paraquedas. Quando Electra foi atacado, o sequestrador Nelson Mesquita suicidou-se. Durante o mês de maio, o destaque da parada de sucessos foi para Odair José, com a música Vou Tirar Você Deste Lugar. Eu vou tirar você desse lugar. Logo no começo do mês de junho, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França assinaram o Acordo de Berlim, regulamentando o fim da Guerra Fria. Em Londres, a rainha Elizabeth comparece ao sepultamento de seu tio, o Duque de Windsor, que morreu na França aos 70 anos, após ter trocado a coroa pelo casamento com uma americana divorciada. No domingo, 11 de junho, começavam os Jogos da Taça Independência, que ia se tornar uma decepção para muita gente que desejava ver a atuação das grandes seleções do mundo. Inesperadamente, o ministro Rocha Lagoa renuncia ao cargo, sendo substituído por Mário Machado de Lemos, que era secretário da Saúde de São Paulo. O novo ministro se declarou preocupado com a luta contra o câncer. Surgem novas enfermidades, que são as enfermidades da civilização, entre as quais se encontra o câncer, as doenças cardiovasculares, etc. O Brasil se comoveu com a morte de uma atriz que se tornou símbolo do liberalismo e do amor à vida. Leila Diniz morre num desastre aéreo na Índia. Olha, eu me preocupava um pouco, eu sempre ficava preocupada, porque sempre eu soube que a minha maior força era a minha energia, a minha alegria e a minha vontade de viver. Então você veio bem perguntar um negócio que sempre me preocupou. Eu tinha muito medo de perder isso, sabe? Leila Diniz morreu aos 28 anos, deixando Janaína, sua filha de apenas 1 ano. Ainda em junho, a pena de morte era abolida nos Estados Unidos em votação na Suprema Corte de Justiça. Este mês registrou o maior número de casos de assaltos a bancos na Guanabara. Bandidos levaram 589 mil cruzeiros de 12 agências. E aí, amigos, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Se gostaram, deixe sua opinião nos comentários. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido até aqui esse vídeo. E lembrando, é claro, que não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se o amigo ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva!